Olá pessoal, estamos aqui de novo. Eu sou Gilberto Ligeiro e nós estamos com as aulas de Direito Processual Civil, de modo específico tratando dos recursos, dos meios de impugnação judicial e dos recursos. Nesse encontro de hoje nós vamos tratar de dois recursos bastante importantes. Nós vamos falar do agravo interno, que passou a ter previsão expressa no Código de Processo Civil, no Código de Processo Civil 2015, e dos famosos embargos de declaração. Então vamos lá, vamos continuar os nossos estudos, sempre procurando fazer a leitura da letra da lei, conhecendo a lei, porque nesse primeiro momento, normalmente nas primeiras fases do concurso, de uma prova, o examinador efetivamente pede aí para a gente a letra da lei. Então vamos procurar entender aquilo que o legislador traz para a gente na sede desses dois tão importantes recursos: agravo interno e embargos de declaração. Vamos então acompanhando os nossos slides. Vejam que nós procuramos trazer num primeiro momento aqui um estudo sobre o agravo interno e nessas primeiras considerações nós vamos então tentar identificar as disposições legais, a definição, o cabimento dessa espécie recursal. Nós vamos encontrar então o agravo interno, a sua regulamentação em um único dispositivo do Código de Processo Civil, que é o artigo 1021. Nesse dispositivo nós vamos encontrar o cabimento, nós vamos encontrar regularidade, enfim, justamente pela leitura desse dispositivo que nós vamos entender essa espécie recursal. Bom, também é importante nós definirmos, de que maneira que nós podemos conceituar esse recurso. Ele tem como objetivo, podemos assim defini-lo, de levar determinada questão já decidida pelo relator ao colegiado que esse relator faz parte. Na verdade, é um recurso que visa a ampliação do colegiado, enfim, ou melhor, uma ampliação de julgadores. Enquanto o relator decide monocraticamente, tem poderes para decidir monocraticamente, sempre que houver, por parte de quem recorre, o entendimento de que há necessidade de se levar isso ao colegiado, então é cabível o agravo interno. Eu gostaria, nesse primeiro momento, antes de falar do cabimento, de simplesmente lembrar que o duplo grau de jurisdição, ele é um princípio que favorece, tende a favorecer o recorrente ou o jurisdicionado, toda vez que ele pretende o reexame e a revisão de uma determinada matéria decidida. Havendo sucumbência, então ele tem interesse em recorrer. Quando o jurisdicionado, quando a parte interessada se vale do recurso, na verdade ele tem a pretensão de fazer com que esse recurso seja examinado por mais de um magistrado. Porém, nós não podemos de maneira alguma esquecer, e nós falamos isso nos encontros anteriores, quando estávamos falando dos processos nos tribunais, que os poderes do relator, eles foram bastante aumentados. Esses poderes, eles se tornaram muito importantes para a prestação da tutela jurisdicional, em especial em segundo grau. Então, o relator, nos recursos, ele passou a ter uma série de atribuições no sentido de dar provimento, negar provimento aos recursos, enfim, juízos de admissibilidade. Então, é importante nós pensarmos no agravo interno, porque, por intermédio do agravo interno, essa decisão monocrática do relator pode ser atacada, levando-se aquela situação, levando-se aquele caso
para o colegiado. Essa é a intenção e é o que o recorrente busca aqui, haja um julgamento pelo colegiado. Então vejam, o agravo interno é um recurso muito importante e visa, né, de certa forma, destrancar o recurso, fazer com que o recurso, quando a gente fala em destrancamento, isso em sede de não conhecimento, mas pode ser que a decisão do relator tenha sido pelo improvimento do recurso de pronto. Nós queremos que o colegiado analise e todas as vezes que houver essa necessidade, então há o agravo interno aí para socorrer o jurisdicionado. Muito bem, então vamos verificar agora, voltando ao slide, o cabimento propriamente dito desse recurso. Vejam então que o cabimento contra as decisões monocráticas proferidas pelo relator, quando o mesmo, né, exerce as atribuições previstas no artigo 932. Né, são várias as atribuições, né, são vários os poderes previstos no artigo 932 do Código de Processo Civil. Né? Vejam, não custa nós relembrarmos do teor do artigo 932 do Código de Processo Civil. Entre esses poderes, nós vamos então verificar aqui, incumbe ao relator, primeiro, dirigir ou ordenar o processo tribunal. Segundo, apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Aqui vejam, no inciso 2º, nós temos decisão e essa decisão pode ser atacada pelo agravo interno, né, para levar a questão eventualmente para o colegiado. Terceiro, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Então, mais uma decisão que pode ser atacada, porque trata-se de uma decisão sob juízo de admissibilidade de não conhecimento. Depois, o inciso 4º, incumbe ao relator negar provimento a recurso que for contrário à súmula do STF ou do STJ, acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos, né? E ainda negar provimento a recurso cujo entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de ação de competência. Enfim, e depois o inciso 5º traz, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso. Então veja, se decide sobre o mérito aqui, a decisão monocrática vai ao mérito. E aí, então, contra essa decisão, cabe, então, o agravo interno para que essa questão seja levada ao colegiado. E ainda, quando, no inciso 6º, o relator decide o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E ainda o inciso 7º, determinar a intimação do Ministério Público, que não é o caso de decisão, e o inciso 8º, exercer outras atribuições previstas no regimento interno. Mas, basicamente, nesses outros incisos que nós fizemos a leitura, nós temos decisões, e contra essas decisões, então, é cabível o agravo interno. Muito bem. Então, voltando aqui ao cabimento, nós temos ainda a possibilidade de interposição do agravo interno em relação às decisões monocráticas proferidas pelo presidente ou vice-presidente do tribunal. Em quais situações? Quando eles exercerem também monocraticamente, né, as atribuições lá previstas no 1030, 1 e 3 e combinado com 1030, parágrafo 2º. Então, é importante nós identificarmos, para o bom entendimento dessa hipótese de cabimento, nós então identificarmos lá no artigo 1030 quais são essas atribuições. Então, nesse caso, né, de decisões monocráticas do presidente ou vice-presidente, situações previstas lá no artigo 1030. Então, nós vamos ao artigo 1030 do Código e nós vamos ter o 1030. Recebida a petição do recurso, né, especial ou extraordinário, que quando nós falamos em artigo 1030, nós estamos falando já de recurso especial extraordinário. Então,
recebida a petição do recurso pela Secretaria do Tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões do prazo de 15 dias, fim do qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá. Então, o presidente ou vice-presidente exercerão os poderes aqui como, na verdade, se fossem relatores, né? Na qualidade de proferirem uma decisão monocrática. Então, vejam, é cabível o agravo interno contra decisões. Inciso 1º, quando se negar seguimento ao recurso extraordinário, que se discuta a questão constitucional a qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. E letra B, a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do STF ou do STJ, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos. E mais, inciso 3º do artigo 1030, também é poder do presidente e vice-presidente, quando sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo, ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional. Então nós temos aqui decisões proferidas pelo presidente e vice-presidente em relação às quais é efetivamente cabível o agravo interno, tá? Nos termos, então, do artigo 1030, parágrafo 2º. Do parágrafo 2º, nós temos lá que da decisão proferida com fundamento nos incisos 1º e 3º, caberá agravo interno nos termos do artigo 1021 e o próprio legislador faz essa remessa. Então, muito importante nós delimitarmos de forma clara e precisa qual o cabimento do recurso. Seguindo, nós temos então ainda que tratar rapidamente dos fundamentos, da regularidade e de uma possibilidade de aplicação de multa, uma multa processual aqui, se o agravo for inadmissível. Mas vamos lá, fundamentos. Vejam, o agravo interno, ele tem que apresentar, na sua petição, a petição do agravo interno tem que apresentar uma impugnação bastante específica. Trata-se de uma exigência do artigo 1021, parágrafo 1º, para que o recurso não seja apenas mais um, né? Ou seja, para que o agravo interno não movimente toda a máquina do tribunal de forma desnecessária. Então o legislador ele impõe ao recorrente que especifique claramente qual é o ponto que o relator errou, onde houve o erro improcedendo, onde houve erro injudicando, né, na decisão monocrática. Então, inclusive, a doutrina diz que há necessidade de se cotejar casos, especialmente quando há divergência nos precedentes, o relator invocou um precedente para, por exemplo, negar provimento ao recurso de pronto. Nesse caso, então, o recorrente ele deve trazer o caso e fazer o cotejo para demonstrar ao colegiado que o recurso deve ser conhecido, deve ser não só conhecido, como o recurso principal deve ser, ao mesmo deve ser dado provimento. Então, fazer inclusive o cotejo. Por isso, a necessidade de uma impugnação específica do caso, né? Então, chamem atenção para isso. Isso daí é importante, é uma previsão lá do artigo 1021, parágrafo 1º, né, do Código de Processo Civil. No mais, qual é a regularidade formal do agravo interno, né? Nós chamamos atenção aqui, então, para a regularidade formal. Bom, é importante a gente relembrar que a regularidade formal é um requisito extrínseco
do recurso e deve ser analisado como um pressuposto, né, intrínseco do recurso, e isso trata-se de juízo de admissibilidade. Então, há necessidade de se observar sob pena de eventualmente o recurso não ser conhecido. Então, vamos verificar quais são alguns desses aspectos de irregularidade formal. Então, nós temos lá que a petição deverá ser dirigida, né, o recurso deverá ser dirigido ao relator, né, ao relator ou ao presidente ou ao vice-presidente, dependendo da hipótese de cabimento, né? Assim que apresentada a petição, o parágrafo 2º do 1021 diz assim: o agravo será dirigido ao relator que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 dias. Ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado com inclusão em pauta. Então, o prazo, aproveitando aqui, o prazo do agravo interno é de 15 dias e para a resposta também o prazo é de 15 dias. Então, essa é a regularidade. Apresenta-se a petição ao relator, na sequência, no procedimento será intimado o agravado para responder. Muito bem. O que vai acontecer na sequência? O relator realizará o juízo de admissibilidade, verificará, né, os requisitos intrínsecos e extrínsecos, referentes ao direito de recorrer e ao exercício desse direito de recorrer, e mais. Nesse momento, o relator poderá se retratar, ou seja, poderá voltar atrás, né, na sua decisão, o que a gente chama de efeito regressivo. E é importante nós chamarmos atenção para o quê? Para esse detalhe. O relator não pode se limitar a reproduzir os fundamentos da decisão agravada. Então vejam, ele proferiu uma decisão monocrática negando seguimento a um determinado recurso ou considerando ou dando improvimento a esse recurso e, havendo o agravo interno, na resposta para segurar, né, para não admitir o próprio agravo interno, ele não pode se limitar a reproduzir os mesmos fundamentos. Ele tem que demonstrar quais são os fundamentos pelos quais ele não dá seguimento ao agravo interno. Isso é muito importante por conta do dever de fundamentação das decisões judiciais, que é garantido constitucionalmente e também garantido no Código de Processo. Ok? Então, tudo isso dentro da regularidade formal. E, para a gente fechar, nós precisamos destacar que o agravo interno, ele não pode ser utilizado para fins escusos desnecessários. Não pode ser utilizado como um mecanismo protelatório. Ele precisa ter fundamentos, tanto é que a impugnação precisa ser especificada, como nós destacamos, isso faz parte, inclusive, da regularidade, né, da própria regularidade formal da petição do agravo interno. Se, eventualmente, o colegiado entender que o recurso é inadmissível, protelatório, né, totalmente descabido, é possível, então, a aplicação de uma multa pela má utilização do instrumento, pela má utilização do recurso. Então, fiquem atentos, né, porque essa multa ela está prevista no 1021, lá, conforme os parágrafos 4º e 5º. Vejam, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado em decisão fundamentada condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1 e 5% do valor atualizado da causa. Então, a multa pesada
que é revertida para outra parte. E ainda, lá no parágrafo 5º, o legislador diz expressamente que a interposição de qualquer outro recurso está condicionado ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário da gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. Então, a multa, nesse caso, aplicada, acaba se tornando condição, né, para outros recursos, devendo ser efetivamente depositado, salvo as exceções da parte final do parágrafo 5º. Ok? Muito bem. Então, esse é o agravo interno. Vamos passar para a análise dos embargos de declaração, né? Os embargos de declaração representam, na verdade, né, uma forma muito importante de recurso, às vezes mal interpretado como um mero mecanismo protelatório, ou também utilizado de forma errônea pelos advogados, né, por aqueles que militam no dia a dia, quando na verdade os embargos de declaração eles têm uma função processual muito importante, porque pela leitura das disposições legais, né, dos artigos 1022 a 1026 do Código de Processo, é possível chegar a uma definição, né, dessa espécie recursal que tem, né, esse recurso que tem como objetivo o aperfeiçoamento das decisões judiciais, né? Ou seja, de maneira que as mesmas tornem-se claras e completas. Por intermédio, portanto, dos embargos de declaração, visa-se dar maior clareza, né, maior luz, né, luzes à decisão proferida, seja ela uma decisão interlocutória, seja uma sentença definitiva ou terminativa, seja uma decisão monocrática, seja o acórdão. Pouco importa. Os embargos de declaração visam dar essa clareza, favorecendo o contraditório, favorecendo a ampla defesa. Então é um recurso muito importante, além do que os embargos de declaração servem, muitas vezes, com o objetivo pré-questionamento necessário para o recurso especial e para o recurso extraordinário. Então, fica aqui a nossa definição, né, de um recurso com um objetivo claro, aperfeiçoar decisões judiciais. Né? Aperfeiçoamento no sentido não de fundamentação propriamente dita, pode até ser que haja até uma fundamentação, mas elas precisam ficar mais claras e completas. Quando que tem cabimento? Então, os embargos de declaração. De acordo com o artigo 1022, os seus incisos, nós temos o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. Né? Faltou a gente sublinhar aqui, mas a gente então chama atenção para a correção do erro material. Vejam, uma análise rápida. Quando se fala em esclarecimento, quando se fala em obscuridade, quando se fala em contradição, obscuridade, contradição, omissão, erro material, está se falando, né, de determinados vícios que comprometem a clareza e a completude da decisão. Então, quando se fala em obscuridade, é porque nessa decisão judicial falta clareza. E aí a compreensão da decisão fica aí efetivamente comprometida. Pode acontecer, especialmente nos dias atuais, em que a utilização dos meios de informática, né, dos editores de texto, hajam, às vezes, uma determinada situação em que se copia e se colhe uma parte de uma decisão que eventualmente não tem nada a ver com aquela que está se proferindo. Então, claro que há aí uma falta eventualmente uma clareza, nada impede, né? Isso daí eventualmente pode até se caracterizar um erro material, mas desde que não seja tão característico assim, de um erro material, por que não pedir então que
se esclareça, né, efetivamente, diante dessa obscuridade, a decisão. Além disso, eliminar contradição. Contradição, vejam, quando que se identifica uma contradição numa sentença, numa decisão interlocutória? Se verifica a contradição nas situações em que eu tenho proposições inconciliáveis, naquelas situações em que aquele que decidiu, né, o juiz, ele acaba eventualmente decidindo pela procedência total da causa, e no final ele concede apenas um dos pedidos. Então, nós estamos diante de uma contradição, e havendo essa contradição, é preciso esclarecer. Ué, se jogou totalmente procedente, por que só concedeu uma parte do pedido? Então, tem que se esclarecer, né, nesse caso, a contradição. Além disso, nós temos aqui a omissão. A omissão me parece que é mais fácil de ser identificada. A omissão, como o próprio nome diz, né, o julgador simplesmente deixou de apreciar uma questão, deixou de apreciar um ponto que ele deveria ter analisado. Simplesmente ele não falou nada. E vamos imaginar que em uma determinada demanda indenizatória haja pedido de indenização por danos materiais e danos morais. Ele simplesmente julga os danos materiais e não fala absolutamente nada sobre a controvérsia em torno dos danos morais. Então, é cabível aí os embargos de declaração justamente para o esclarecimento, para suprir essa omissão em torno daquilo que não foi efetivamente julgado. E é interessante nós destacarmos que o artigo 1022, no parágrafo único, o legislador traz para a gente o que é omissão. É importante vocês chamarem atenção para isso daí. Vejam, o parágrafo único do artigo 1022 acompanha, amigos. Considera-se omissa a decisão que, primeiro, deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. E segundo, incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que é o dispositivo que trata da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, né, de um modo geral. Então, nesses dois casos, nós podemos, então, propor os embargos de declaração visando, né, a suprir essa omissão. E, por fim, ainda os embargos de declaração têm cabimento em na hipótese de erro material. O erro material que é aquele erro de digitação, que é erro de número, erro identificável a olho nu. Né? Verificou-se que se trata de um erro de digitação, então também nesse caso é cabível embargo de declaração para que o juiz possa então simplesmente completar, corrigir aquele erro material. Muito bem. E seguindo, né, para nós então pensarmos aí na sequência dos embargos de declaração, nós temos o prazo dos embargos de declaração é um prazo diferenciado, porque é um prazo de 5 dias, nos termos do artigo 1023, né? O artigo 1023 do Código fala expressamente que os embargos serão opostos no prazo de 5 dias. Lembrando que o parágrafo 5º do 1003 traz os prazos dos demais recursos. Os demais recursos, né, terão como prazo de interposição 15 dias, exceto os embargos de declaração. Os embargos de declaração, prazo de 5 dias, como nós acabamos de ler aqui no 1023. Os embargos serão opostos no prazo de 5 dias em petição dirigida ao juiz com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão e não se sujeitam a preparo. Não se sujeitam a preparo. Então vejam que o artigo 1023, além do prazo, revela para a gente uma regularidade formal. Por quê? Porque ele vai ser
dirigido, né, serão opostos no prazo assim, e dirigido ao juiz ou ao relator, né, nos termos do artigo 1023. Tem, segundo o artigo 1023, motivação vinculada, então é um recurso cuja fundamentação é vinculada a uma motivação que está intimamente ligada ao quê? Ao erro, né, material, à obscuridade, à contradição e à omissão. O recurso de embargo de declaração, né, esse recurso deve tratar dessas situações. Bom, ainda em se tratando de regularidade formal, o recurso não tem preparo, então não há necessidade de se pagar nenhum tipo de custas. Vejam, como nós acabamos de falar em motivação vinculada, é importante nós destacarmos, vou até chamar a atenção aqui, mas é importante nós destacarmos, os embargos de declaração, eles normalmente não têm efeitos infringentes. O que é isso? Ué, não acabaram os embargos infringentes aparecendo? Não, vejam, embargos infringentes se tratava de uma espécie recursal. Aqui nós estamos falando de efeitos infringentes. Efeitos infringentes ou modificativos. Os embargos de declaração não servem, num primeiro momento, para modificar nada. Como nós falamos, como motivação, como definição, melhor dizendo, dos embargos de declaração, eles servem tão somente para trazer mais luzes, clareza, complementação para a decisão. Então não serve para modificar, porque para modificar nós temos apelação, nós temos o agravo de instrumento, nós temos outros recursos. Porém, podemos eventualmente nos deparar com situações, por exemplo, de suprimento de omissão em que haverá sim uma alteração no julgamento, né? A omissão pode ter sido tamanha, não se analisou, por exemplo, uma prescrição ou decadência. Vejam, se o juiz analisar a prescrição e acolher a prescrição, pode ocorrer uma mudança total. Nesse caso, para que não haja surpresa, para que não haja ofensa ao contraditório e ampla defesa, nós chamamos atenção, vejam, para o parágrafo 2º do artigo 1023. O legislador diz, parágrafo 2º do artigo 1023, o juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 dias sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. Então, se admite aqui a possibilidade dos efeitos infringentes. E havendo isso, haverá então a necessidade do juiz intimar o embargado. Porque normalmente, se não houver esse efeito, o embargado não é intimado. O juiz deverá julgar os embargos de declaração no prazo de 5 dias, ou seja, o mais rápido possível, né? Apesar esse prazo de 5 dias é um prazo impróprio, um prazo do juiz. E no caso do relator, no caso do julgado, né, proferido lá já no âmbito do tribunal, então o relator vai submeter esses embargos de declaração para a próxima sessão nos termos do parágrafo 1º do 1024. Né? O caput do 1024 diz que os embargos serão julgados em 5 dias pelo juiz, e o parágrafo 1º diz: nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente. Proferindo o voto e não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente. Então, o julgamento mais rápido possível dos embargos de declaração. Muito bem, para nós então fecharmos aqui, nós temos 3 questões importantes e que merecem destaque. Eventual conversão dos embargos de declaração em agravo interno, nos termos do parágrafo 4º do 1024. Quando que isso pode acontecer? Quando se vislumbrar que o embargante pretende discutir outras questões que não aquelas próprias dos embargos de declaração. Então, vejam, o que diz o parágrafo 4º do 1024? Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada,
o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões. Nos exatos limites da modificação no prazo de 15 dias contados da intimação de decisão dos embargos de declaração. Aí vejam o parágrafo 3º. O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno, se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1021. Vejam, aqui só um detalhe. Nós mencionamos aqui o parágrafo 4º do 1024, mas eu gostaria que vocês fizessem uma correção. Na verdade, aqui é o parágrafo 3º. O parágrafo 3º que fala dessa possível conversão, né? Peço perdão, aí vocês analisem. O parágrafo 3º, de novo, do 1024. O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno. Vejam, quando é cabível, quando que cabe o agravo interno? Naquelas hipóteses, né, das decisões monocráticas proferidas pelo relator ou pelo presidente e vice-presidente do tribunal. Vejam, então, quando houver, eventualmente, uns embargos de declaração contra essa decisão monocrática, pode-se entender eventualmente que não se trata dos embargos de declaração, e sim de um agravo interno. Se se entender dessa forma, então se aplica o parágrafo 3º do 1024. O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno, se entender ser este o recurso cabível. Ser este recurso cabível quer dizer que estão presentes os requisitos do agravo interno e não necessariamente dos embargos de declaração. Então existe essa possibilidade de conversão do agravo interno. Além disso, os embargos de declaração também podem ser objeto, ou podem ter como objeto pré-questionamento para recursos especial e extraordinário. Vejam nos termos do artigo 1025 do Código de Processo. Vejam lá, vamos acompanhar. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Então é importante a gente chamar a atenção que efetivamente os embargos de declaração são utilizados para fins pré-questionadores, né? Pré-questionamento esse que é requisito essencial para o recurso especial ou extraordinário. Ainda que o tribunal não fale nada dos embargos de declaração, ainda que o tribunal não admita os embargos de declaração, considera toda aquela matéria que foi colocada no embargo de declaração, será considerada como pré-questionada com uma condição, desde que efetivamente o STJ, o STF, no julgamento do especial e extraordinário, entenda que havia um erro, uma omissão, uma contradição lá na decisão recorrida. Chamem atenção para esse efeito pré-questionador dos embargos de declaração. E para a gente fechar, nós temos então os efeitos dessa espécie recursal. Interessante que, além do efeito devolutivo, ele tem dois efeitos. Ainda é importante falar sobre dois efeitos. Ele tem efeito interruptivo. O que é esse efeito interruptivo? Ele interrompe o prazo para outros recursos, nos termos lá do 1026 caput, e não tem efeito suspensivo. Ou seja, os embargos de declaração não suspendem, de acordo com o 1026, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para interposição de outros recursos. Então não suspendem a decisão, mas interrompem o prazo para outros recursos, além, obviamente, do efeito devolutivo. Então, caros amigos, vejam, né, são dois importantes recursos, de modo bastante específico, o agravo interno contra essas decisões proferidas monocraticamente, que estão supervalorizadas hoje, e os embargos de declaração, que são tão importantes para o contraditório e ampla defesa. Foi uma satisfação revê-los. Nós estaremos mais uma vez juntos em breve. Até lá!